Bom, o MEI é um empresário de um pequeno negócio, perfeito? Uma das características do MEI é que ele trabalha sozinho, por isso que ele é individual, né? Microempreendedor individual. Então o MEI não tem sócio. Isso é uma das características muito bacanas de quem quer o MEI, tá certo? Outra coisa também que é muito legal, o MEI tem que ficar muito ligado nisso, a relação contra o faturamento. Não fique preocupado com o faturamento, não. O faturamento, nesse caso aqui, bruto por sinal, é o total de vendas que você tem ao longo do ano, certo? Então, por exemplo, atualmente, esse aqui, ó, que é o faturamento do MEI, beleza? E a lei, né, o governo federal, para tentar criar mais competitividade com o MEI, pode mudar esse faturamento. Então, esse ano, nós temos esse valor e pode ser que ano que vem tenhamos um novo ajuste. Sempre para cima, tá? Normalmente. Mas lembrando, esse aqui, ó, é o valor do ano. Então, essa aqui são as suas vendas brutas no ano, beleza? Se você pegar essas vendas brutas no ano e dividir aqui, ó, pela quantidade de meses, ou seja, 12, esse aqui é o valor das suas vendas mensais. Você tem que ficar esperto com isso aí, beleza? Agora nós estamos falando do microempreendedor individual, ali do comércio, da indústria de modo geral. Lembrando que agora o governo também criou o MEI do caminhoneiro. O MEI do caminhoneiro já tem um faturamento um pouco maior, tá certo? Esse aqui é o faturamento do MEI, tá vendo? Do MEI caminhoneiro. Só que o MEI caminhoneiro a gente vai ter uma outra aula, a gente vai chamar vocês para um novo momento, beleza? Show de bola? Então, dando sequência aqui, ó, como eu falei no início, o MEI ele é individual, logo ele não pode ter sócio. E aqui vai uma dica. É muito comum as pessoas, quando vão abrir o MEI, descobrem que tem lá um registro no nome dela, né, no CPF antigo, de repente ele emprestou para alguém esse CPF e tem lá registrado o MEI. Então, fique atento a isso, tá certo? O que é o ideal? É você fazer uma pesquisa do seu CPF. Por exemplo, você pode procurar o Sebrae, você pode procurar a sala do empreendedor aí no seu município e pedir para fazer uma pesquisa. E aí, se tiver ali um CNPJ no seu nome, tem que procurar um contador para poder verificar o que aconteceu, tá certo? Muito bem. O MEI hoje tem uma característica. Hoje o MEI só pode, no máximo, um empregado, tá? E esse empregado, ele trabalha de carteira assinada, beleza? Com todos os seus direitos. Não muda, certo? Show de bola. Outra coisa que é muito bacana do MEI é que o MEI ele tem uma série de atividades relacionadas. Na verdade, tem quase todas as atividades do MEI são permitidas, da mesma forma que uma empresa normal, tá certo? Nós vamos colocar aqui, ó, a resolução e tem um link nesse vídeo aqui também que, se você clicar nele, você vai direto lá para saber todas as atividades que são permitidas para o MEI, beleza? Dando sequência, a gente chama atenção para você que algumas atividades elas não estão enquadradas como MEI, beleza? Agora, que atividades são essas? As mais comuns aqui, pelo menos no nosso estado, são as que têm a ver com construção de imóveis, beleza? A engenharia de forma geral, essas atividades ainda não estão contempladas. As atividades que trabalham sobre subempreitadas, não pode, tá certo? Então nós temos que sempre ter uma atividade fim para o MEI. Algumas que são muito conhecidas são paisagismo, a decoração de interiores. Essas atividades ainda não estão enquadradas como MEI, tá? Outras atividades que ainda não entraram são aquelas atividades que têm uma lei própria. Por exemplo, os advogados, os médicos, os dentistas, consultores de forma geral. Essa atividade já tem uma legislação própria. Como legislação própria, ela vai ter que seguir o rito dessa legislação, beleza? Algumas outras atividades que não estão enquadradas como MEI. Por exemplo, conservação, vigilância, limpeza. Também tem essa aqui, essa outra aqui também que é muito comum, tá certo? Então, quando você for montar o seu MEI, fique atento para saber se sua atividade está enquadrada. E vai uma dica importante que nós vamos colocar bem grande aqui no vídeo, tá? Entre sempre nos sites oficiais do governo. Cuidado quando você for colocar ali no seu navegador, por exemplo, microempreendedor individual, vai aparecer um monte de anúncio, um monte de sites que não são os oficiais.
O oficial é esse aqui, ó, .gov.br. Fique muito atento. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, possivelmente você quer insistir na formalização. Eu penso em empreender, hoje eu estou empreendendo informalmente e quero me formalizar. Eu quero ali ter o meu CNPJ, que isso é um negócio muito legal do MEI. O MEI vai poder te proporcionar isso. Você ter o seu CNPJ, você ser reconhecido como empresário. E é óbvio que você, como empresário, você vai ter um monte de responsabilidade. Mas isso tem vantagens e também tem obrigações. Vamos conhecer um pouquinho então aí das vantagens das obrigações. Uma vantagem muito legal do MEI é o quê? Não há necessidade de você ter um contador, beleza? Então é dispensado a escrituração fiscal e contábil. Nesse momento da sua vida, você não precisa ter este custo de contador, beleza? Outra coisa que é legal, como as atividades são atividades que não são perigosas, são atividades na sua grande maioria simples, não há necessidade de uma vistoria prévia. Então, basicamente, quando você montar ali o seu MEI no portal do empreendedor, você já vai poder sair com o seu CCMEI, né, que é o Certificado de Empreendedor Individual, que basicamente vai ser o seu alvará, entendeu? Então, você já vai poder iniciar a sua atividade, tá? Outra coisa que é legal você saber é que o MEI não precisa de emitir nota fiscal para pessoa física, beleza? Thiago, mas se o cliente foi lá na minha loja e exigiu a nota fiscal, nós vamos falar de nota fiscal daqui a pouquinho e da obrigação dela, tá? Mas aí vai uma dica aqui do Sebrae muito legal para você. Para você não gastar muito dinheiro e não ter que, de repente, onerar, né? Gastar muita grana aí no seu caixa logo no início, quer uma dica muito legal? Aqueles bloquinhos de recibo. Eu vou colocar até uma imagem aqui para você, ó, aquele bloquinho de recibo simples mesmo que você compra ali na papelaria. E aí vou dar uma dica, compra um carimbo, né? Esse carimbo simples também, e você já carimba aquilo ali, porque mesmo sendo MEI, você precisa ter o controle. E lembra que eu te falei lá no início do vídeo que você precisa de ter o controle do faturamento bruto? O que eu recomendo? Mas é um caderno mesmo, é um caderninho que, se você quiser, você vai tomar nota ali todo dia do seu caderninho. E esse bloquinho de recibo que vocês viram aqui agora é um bloquinho que você tem ali um controle do que você vendeu, quanto vendeu, a forma que foi vendido, para quem foi vendido, beleza? Uma outra coisa que é muito legal do MEI é que o MEI ele pode ter uma atividade principal e pode ter outras 15 secundárias. Vamos aqui no exemplo simples para você entender essa atividade principal e atividade secundária. A dona Lúcia, ela é uma sacoleira que está se formalizando agora, mas ela também tem um talento. Ela gosta de fazer bolo, ela gosta de fazer salgadinho. E ela colocou lá na atividade dela principal como sacoleira, porque a atividade principal é aquela que tem o faturamento principal do seu negócio. E ela colocou como atividade secundária venda de bolo e salgadinho. Pode. Deve fazer isso? Deve. A gente recomenda o estudo, mas você quer fazer? Pode fazer. Só que nós temos que ter uma atenção com isso, tá certo? Por quê? Porque eu estou avisando a prefeitura local que eu vou mexer com alimento. E para eu mexer com alimento, no seu município aí, pode ter uma regulamentação, pode ter uma exigência, tá certo? Então a gente só tem que ter cuidado. Se eu for colocar atividade secundária, eu preciso de entender essa atividade secundária, tem regras. Aliás, não só secundária, tá? A primária também. Eu tenho que entender se ali eu estou colocando, e aquilo que eu estou colocando como atividade tem regras no município. Porque apesar do MEI ser bem simples, né? Como eu falei para vocês no início, o governo ter criado aquilo para ser competitivo, eu tenho que respeitar a legislação do meu município, tá certo? Uma outra coisa que muita gente me pergunta aqui é o seguinte: Thiago, eu trabalho de carteira assinada atualmente, eu posso ser MEI? Pode, não tem problema nenhum, você não vai perder direito nenhum, certo? A única coisa que atualmente está acontecendo em caso de demissão você não vai ter o direito do seguro-desemprego, certo?
Porque é uma questão simples. Uma vez que você der entrada no seguro-desemprego, eles vão analisar que você é um empresário, mesmo que a sua empresa esteja faturando zero, mesmo que ela esteja parada. Aos olhos do governo, ela não está parada, pressupondo que ela está ativa, certo? Então a gente chama atenção para você nesse ponto, tá? Muito bem. Vou estar colocando aqui para vocês um painel muito legal que vai estar falando sobre a Previdência, tá? A Previdência é um assunto muito recorrente aqui e vai a primeira dica, tá? Bem grande aqui, ó, o telefone da Previdência Social, beleza? É muito importante que vocês entrem em contato com a Previdência Social para tirar todas as dúvidas que você tem em relação ao que você faz quanto segurado do INSS. Mas mesmo assim você vai estar colocando aqui, ó, no painel do lado, algumas das coisas que a gente acha que é mais comum aqui. Por exemplo, 10 contribuições mensais, ou seja, você montou o MEI, começou a pagar o DAS. O DAS é o documento que você paga todo mês em relação ao imposto do INSS, ICMS ou ISS, que eu vou falar daqui a pouquinho, esse monte, essa sopa de letrinha, que é os impostos, aliás, que são os impostos aqui do nosso país. Então vamos lá, se você pagou 10 contribuições mensais, você já vai ter direito a salário e maternidade, tá certo? Se você pagou ali 12 contribuições mensais, você já tem direito ao auxílio-doença. Outro exemplo também, se você pagar 12 contribuições mensais, é a aposentadoria por invalidez, certo? Em caso de aposentadoria por idade, tá? Você precisa de pagar ali 180 contribuições, mais ou menos 15 anos. Mas a gente tem que ficar sempre atento à regra do jogo, tá? Porque além do tempo de contribuição, nós temos também ver a idade. Essa aqui é a idade do homem e essa aqui é a idade da mulher. Para se aposentar, a gente tem que ter essa quantidade de contribuições, está aqui, ó, 180 contribuições, e nós temos aqui, ó, para homens, qual é a idade mínima para se aposentar como MEI, e essa aqui é das mulheres para se aposentar como MEI. Mas lembre-se, ó, esse é o telefone da Previdência Social. É muito importante que você entre em contato com ele, porque uma das coisas do MEI que é mais bacana é o seguinte, o MEI ele consegue importar todas as contribuições que você já fez, por exemplo, que você pagou como autônomo, o tempo de que você já pagou como carteira assinada, como MEI, tudo isso conta. E quem é que tem a condição de responder, te mostrar esse extrato, ó, é nesse telefone. Então a gente liga para lá, agenda o atendimento na agência mais próxima para você e o pessoal vai passar para você tudo que você já pagou e o tempo que você tem de carreira ali ainda antes de se aposentar, beleza? Outro benefício muito legal que você tem como MEI é pensão por morte. Se você tiver 18 contribuições ali, infelizmente, se você vir a óbito ali, talvez o seu herdeiro ali, né, aquela primeira pessoa vai ganhar durante um período ali uma pensão por morte, e também por essas 18 contribuições mensais você vai ter direito ao auxílio reclusão. Você não ganha quando você estiver recluso, certo? Aquela pessoa beneficiária sua apontada ali é que vai estar recebendo isso aí, beleza? Dica do Sebrae: fique atento ao pagamento regular, tá certo? Pode ser que se você estiver devendo alguma coisa, tiver alguma coisa que é aberta, no ato da solicitação do seu benefício, isso pode vir dar problema para você, tá certo? Isso não diz respeito, infelizmente, ao Sebrae, é uma regra, uma lei. Então, antes de você ir ao INSS solicitar os seus benefícios, verifique se está tudo pago em dia, se está tudo certinho, se tem uma coisa em aberta. Regulamentos, deixa tudo certo, bonitinho, antes de você dar a entrada lá, porque isso pode ter problema lá para vocês, tá certo? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer muito para o pessoal que nos procura aqui na agência do Sebrae que o MEI não significa que você não vai ter obrigações. Lembre-se que isso é uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica você também tem obrigações, tá certo? Primeira coisa que a gente sempre trata aqui, se for comprar,
compre de alguém que emita nota fiscal de compra. Você não precisa de pagar imposto sobre nada disso que você retira, mas tenha esse controle para saber se sua mercadoria é lícita, se está tudo certinho, para amanhã depois uma fiscalização quando bater na sua porta, te perguntar de onde tem essa origem, você vai lá na nota fiscal e fala, olha, aqui a nota fiscal. Então, sempre que comprar, retenha a nota fiscal de compra. Compra lá uma pastinha, deixa guardadinho, bonitinho lá, para você poder, no caso de precisar, você ter isso. E também para gerenciar o seu negócio, né, gente? Não faz muito sentido eu ter um negócio e não poder gerenciá-lo. E uma das coisas que a gente tem é desse tipo de controle, né? De quanto que eu comprei, o volume de compra, quando que eu comprei, o preço que eu paguei. Então, por exemplo, se você vir trabalhar conosco aqui no Sebrae, precisa de uma consultoria, vamos lá nesses dados aí para poder estudá-los e entender o que está acontecendo e propor algum tipo de solução. Beleza? Outra coisa, aonde que vem a obrigação da nota fiscal do MEI? Tá? A nota fiscal do MEI sempre você vai ter que emitir quando você vender o seu produto ou o seu serviço para uma pessoa jurídica. Então, quando uma empresa te contratar, uma empresa te comprar, aí sim você vai ter a obrigação de emitir nota fiscal. Daqui a pouquinho eu vou te explicar um pouquinho mais sobre essa nota fiscal, onde você vai poder comprar, como você vai poder emitir, beleza? Outra coisa que é muito legal é que o MEI ele não precisa de gastar dinheiro com impressora, essas notas fiscal eletrônicas, não precisa disso. A nota fiscal do MEI é de próprio punho. Então eu vou te mostrar daqui a pouquinho a nota fiscal que a gente recomenda que você possa comprar, por exemplo, em papelarias, e que você vai emitir de próprio punho. Então eu vou te perguntar na nota fiscal, a natureza dessa operação, vendas, quem é você? Você vai colocar os seus dados. Quem comprou? Você vai colocar lá quem te contratou, comprou o teu serviço. O que você vendeu? Você vai descrever lá o que foi vendido, colocar o preço, tá certo? Então é tudo de próprio punho mesmo, tá certo? Uma outra obrigação que às vezes a turma esquece, muito MEI esquece disso. Os 4 primeiros meses do ano, eu falo, você pode até o final de maio, tá? Mas não deixa para o final de maio. Coloque ali na sua agenda que logo no início do ano você precisa fazer a declaração anual de faturamento. O que é isso? Mesmo que você tenha aberto o MEI no último dia do ano, você precisa declarar, e isso é verdade, tá? Vamos supor que você tenha aberto a sua empresa no dia 31 de dezembro, aproveitar lá o Réveillon na praia, tá certo? Vamos supor que isso fosse verdade. No ano seguinte, você tem que fazer a sua declaração anual de faturamento. Você vai ter que chegar lá para o governo e dizer o seguinte, olha, eu ano passado faturei tantos reais. Então se foi um dia só de venda, quanto que foi essa venda? Mesmo que seja 0. Eu tenho que no ano seguinte declarar de 0 até no máximo que o faturamento foi permitido. Vou falar um pouquinho, dar uma dica para vocês de como que você vai controlar isso. Aguenta aí, não sai daí não, tá certo? E uma outra coisa que é muito legal, se você optou de ter um empregado, você vai ter que ter ali o registro de carteira assinada dele, direitinho, você vai ter que pagar a GFIP, essa guia que tem todos os impostos ali do seu colaborador. Nesse caso específico, uma dica do Sebrae, procure um contador, converse com o contador e fala assim, contador, mesmo sabendo que eu não tenho a obrigação de tê-lo conosco, todo mês aqui, você poderia me cobrar só para rodar a folha de pagamento do meu colaborador? Isso serve para quê? Para que você não pague nenhuma multa por omissão. Você vai ver que vai ter logo aqui abaixo do nosso vídeo alguns e-books que o Sebrae vai disponibilizar para você, por exemplo, controlar os seus custos com o seu empregado, de como você vai fazer isso. Dá para fazer sozinho, mas procure o contador. Ele vai te cobrar um valor ali simbólico, um valor justo, para ele poder fazer esse serviço para você, certo? E nós vamos errar menos, certo? Muito bem. Estou colocando para vocês aqui agora uma imagem, tá vendo? Essa imagem aqui é da nota fiscal avulsa. Essa nota fiscal aqui você compra em qualquer papelaria.
Então, na papelaria da sua cidade, aí, possivelmente vai ter essa nota avulsa. E nesse caso específico aqui, a primeira via que vai acompanhar o seu cliente. As outras vias vão ficar com você, vão acompanhar a mercadoria em uma transportadora. Essa nota aqui que você vai preencher de próprio punho, tá certo? Ela é bem simples, não tem muito mistério para poder preencher não. Agora, se você trabalha com serviço, por exemplo, vai uma outra dica do Sebrae muito legal. Logo aqui abaixo do nosso vídeo, nós vamos disponibilizar um link onde tem todos os municípios com sala do empreendedor. Mas mesmo se não tem uma sala do empreendedor no seu município, procure a prefeitura. Procure a prefeitura e fala assim: prefeitura, eu tenho um MEI, presto serviço e gostaria de emitir uma nota fiscal eletrônica. Atualmente aqui no estado do Espírito Santo, as prefeituras liberam nota fiscal de prestação de serviço. Você nem precisa gastar dinheiro com papel não, vai poder emitir do seu celular mesmo. Você vai ter ali um link direto, eles vão fornecer uma senha para você, um login, uma senha. E aí, caso você venda o seu produto, o seu serviço a uma empresa, é só você preencher ali os dados, que é muito simples, colocar no e-mail, enviar, e a sua empresa lá que você vendeu o serviço vai receber a nota fiscal. É muito simples, é muito fácil, beleza? A gente muda de assunto agora, a gente vai falar um pouco sobre o custo para a formalização, tá certo? O MEI, ele é isento de qualquer taxa ou tarifa no ato da formalização. Ou seja, quando eu entro lá no portal, lembra que eu falei no início? Esse aqui, ó, é o .gov.br, tá vendo? Vamos colocar o link aqui embaixo, oficial do MEI. Muito bem, você clicando ali, você não tem custo para abrir o MEI, tá certo? E mais, você é dispensado das contribuições com PIS, com FINS, imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social sobre o líquido, você não precisa pagar IPI, você não precisa pagar salário de educação, contribuição sindical de nenhuma natureza você precisa pagar, tá certo? Que torna você mais competitivo. Você já começa com um custo operacional muito baixo. Esses impostos aqui e outros fazem parte da rotina das microempresas, das empresas de pequeno porte, das médias empresas. Então o MEI não tem nada disso, tá certo? Segunda coisa, o MEI hoje paga o que todo mês? Após formalização, o MEI ele tem que pagar o INSS, né? Que é justamente para aposentadoria. Tá? Quanto que o MEI paga em cima do INSS? Atualmente ele paga 5% do salário mínimo. Então, se o salário mínimo é esse valor, nós vamos fazer uma continha aqui, ó. Esse valor, 5%, esse é o valor que você vai pagar todo mês só do INSS, tá certo? Muito bem. Agora, se o MEI ele vende um produto, além desse valor, ele vai ser crescido mais de R$1. Então, nesse valor aqui, ó, já tem essa continha, tá certo? Muito bem. Se o MEI ele não vende um produto, mas ele vende um serviço, então além do INSS ele vai pagar também esse valor aqui, ó, R$5, e é fixo. Tanto o valor do ICMS como o valor do ISS, ele é fixo, ele não muda. Então se você não faturou nada ou faturou o máximo dentro do mês, não muda. Então vamos no exemplo aqui da Dona Lúcia. A Dona Lúcia, ela é dona de um salão de beleza, e lá no salão de beleza dela, ela está lá no bairro dela, ela atende as suas clientes, a sua clientela, e ela paga quanto do mês? Vamos ver aqui o faturamento da Dona Lúcia. Por exemplo, a Dona Lúcia então fatura R$6.000 por mês aqui nas suas vendas. O salão dela é bem movimentado, o salão dela é bem organizado, ela trabalha bem vendendo, além dos serviços, produtos. Olha a simulação que a gente vai fazer aqui, ó. Então, Dona Lúcia, com esse valor mensal, ela vai pagar sempre 5% do salário mínimo vigente. O salário mínimo vigente é esse aqui é o valor que a Dona Lúcia vai pagar todo mês. Só que a Dona Lúcia, ela trabalha como cabeleireira, então ela presta um serviço, certo? Então, além deste valor, esse aqui é o valor que ela vai pagar do INSS dela. Só que a Dona Lúcia, ela percebeu que as suas clientes, elas gostam muito dos produtos que ela usa. Então ela começou a vender também os produtos dela lá. Então, além
do INSS que ela paga, ela vai pagar o valor do ISS, olha que legal, ela vai pagar mais esse valor do ICMS. Total no final do mês é esse aqui, ó. Então é só este valor fixo que ela vai pagar todo mês. Mais uma vez, ele não varia de acordo com o faturamento. Se a dona Lúcia, por exemplo, resolver sair de férias, ela merece sair de férias. Você merece sair de férias. Vocês merecem aproveitar o esforço que vocês tiveram ao longo de um ano. Por exemplo, quanto que ela vai pagar nesse mês sem faturamento nenhum? O mesmo valor, tá certo? Gente, eu preciso chamar a atenção de vocês de uma coisa. Nem sempre uma boa ideia torna-se um bom negócio, tá certo? Então, o que eu costumo dizer para o cliente? Procure alguém especializado para conversar um pouquinho com vocês, para tratar os números do seu negócio, tratar a coisa com análise econômica, com análise financeira, para saber se vai dar resultado ou criar alguma estratégia bacana para o negócio poder dar dinheiro, ou pelo menos não trabalhar no prejuízo total, tá certo? Isso é muito importante, porque você vai evitar prejuízo para você, vai evitar prejuízo para seus fornecedores e para o mercado de uma forma geral, para poder trabalhar mais tranquilo, tá certo? E se nesse ponto que você chega, mesmo formalizado, você fala o seguinte: para mim não dá, eu não quero ser mais MEI, posso deixar isso para lá que o governo vai me perdoar? Não é assim que funciona, tá certo? Então, a partir do momento que você monta o seu CNPJ, você tem obrigações, tá certo? E aí a ideia é você, não querendo mais ser o MEI, dar baixa. Dar baixa, ela é tão simples quanto é para montar, tá certo? E aí, como que eu deixo então de ser MEI? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder agora. Como que você sai do regime? Atualmente, se você precisar de mais de um empregado, você não vai poder ser mais MEI, perfeito? Então, se você tem mais de um empregado ali, o negócio começou a crescer, o negócio começou a movimentar, você estudou, procura o Sebrae, a gente ajuda você a fazer essa conta. Preciso de mais um colaborador? Nesse caso, você vai ter que ser uma ME ou uma EPP, dependendo do faturamento, enfim, do tipo de negócio seu, tá certo? Se hoje o faturamento bruto, ano, é esse aqui, se você estourar esse limite, você também não vai poder ser mais MEI. Então fique muito atento às suas vendas mensais. Começou a dar um pique de venda ali muito acima, você já vai lá e multiplica pela quantidade do mês que está faltando para acabar o ano, você já vai ver uma média ali. Se essa média superar a média criada ou planejada, fique atento. Você pode não ser mais MEI, tá certo? E outra coisa, o negócio cresceu e você precisa de agora de um sócio para complementar a renda, ou para complementar uma ideia, uma estratégia, enfim, alguém ali para complementar o seu negócio. Nesse caso, você também não pode ser MEI. Como o próprio nome diz, é individual, tá certo? E nesse caso, você não sendo mais MEI, você vai ter que migrar para uma outra categoria fiscal do seu negócio, e para esse tipo de migração a gente orienta você procurar um bom contador. Converse com o seu contador, leve para ele os números, ele vai analisar o seu negócio, ele vai analisar a sua atividade e ele vai verificar ali o que é melhor para você, tá certo? Qual que é o melhor enquadramento para você, tá certo? Muito bem, para dar baixa no sistema, ela também é fácil, não tem muito mistério. Todas as informações vão estar aqui no portal.gov.br. Nós temos um cardzinho aqui que já está explicando passo a passo de como fazer para você montar o MEI, e nós vamos colocar um cardzinho aqui também do passo a passo para você dar baixa no MEI, dá para você fazer da sua casa sem problema nenhum. Uma outra dica muito legal também, existe a Prefeitura e a Sala do Empreendedor, né, que é essa parceria que a Prefeitura tem com o Sebrae no seu município, que a gente faz para você gratuitamente. Você está querendo montar um MEI? Lembra da dica que eu falei para você? Esse aqui atualmente é o valor anual do faturamento bruto. Lembra? Vendas brutas? Se eu pegar isso aqui e dividir pela quantidade de meses do ano, ou seja, 12, esse aqui é o valor médio, tá? Você pode faturar no mês mais que o outro? Pode, não tem problema. Sempre o raciocínio é com faturamento bruto no ano, tá certo? Então, a atenção que eu chamo para você aqui mantenha sempre o controle pensando no ano.
Mas vai uma dica do Sebrae aqui muito legal, tá? Se você estiver montando isso, um MEI, por exemplo, no meio do ano, você não tem mais 12 meses, você só vai ter 6 meses. Se você estiver montando, por exemplo, um MEI lá em novembro, você só vai poder ter 2 meses. Então, fique esperto. A média ela vai ajudar você justamente para isso. Ou seja, qual é o faturamento máximo que você vai poder ter naquele ano de 2 meses? Vou pegar essa média e multiplicar por 2. Você não pode passar disso. Você passando disso, pode ser que ano que vem, ao você declarar, tá certo? Você saia, inclusive, automaticamente do MEI pela Receita Federal. Lembre-se, a regra é do governo. Quem acompanha você de perto é a Receita Federal no Brasil. Então fica de olho nessa dica aí para você não perder a sua condição de MEI. Bom, gente, chegamos ao final do nosso vídeo. O nosso agradecimento grande. O Sebrae tem muito carinho por você. Obrigado por você ter assistido a gente até aqui. Na descrição do vídeo nós vamos estar colocando o nosso telefone para você entrar em contato. Nós vamos estar colocando o nosso site. Procure o Sebrae mais próximo. Ligue para esse telefone aqui, ó, 0800 570 0800. Agende um atendimento, agende uma reunião conosco. Tem um Sebrae mais próximo de você aí. Vai lá, conversa com a gente, leva a sua ideia para a gente poder estudar. Vamos estar lá muito felizes para te atender. Foi um prazer tê-los até aqui. Até logo.